O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, que aqui estamos dentro do Santuário de Santa Rita de Cássia, queria saudar aqueles que nos acompanham por meio da nossa página no Facebook, também nos assistem por meio do YouTube e nos ouvem por meio da rádio comunitária Santa Rita FM e também a Nova Difusora. Tem outras rádios aí que eu nunca me lembro o nome, Sul Mineira Net ou alguma coisa assim, né? Todos aqueles que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração. Nós hoje celebramos o segundo domingo do tempo comum e temos uma reflexão que precisamos fazer, que eu desde ontem, celebrando a missa, estou procurando o caminho de me comunicar com vocês. Nem sempre eu fico satisfeito com aquilo que eu falo, hein? Isso é verdade. Às vezes eu falo, mas eu acho que não é o caminho de me comunicar corretamente, e eu vou buscando o caminho até chegar na última missa. Quem vem na missa das 7 sempre pega a coisa aperfeiçoada. Hoje nós ouvimos da palavra de Deus a primeira leitura que nos fala a respeito de um chamado de Deus que dirige a voz a Samuel. Depois nós ouvimos da segunda leitura o apóstolo nos dizendo da necessidade de que nós compreendamos que nós, enquanto pessoas de fé,
todo o nosso ser reza a Deus e nós somos moradas do Espírito. O Espírito de Deus habita o nosso corpo, vai falar o apóstolo. Ele tem o nosso corpo como templo, nós somos morada de Deus. Já nos dá uma pista e um caminho. Depois no Evangelho nós ouviremos Jesus no diálogo com os primeiros discípulos, interpelando esses discípulos, perguntando a eles a respeito daquilo que eles procuravam. E eles respondem então, querendo saber aonde Jesus se escondia, onde Jesus morava. Eu não sei vocês, mas durante essa pandemia, nós estamos limitados do encontro com as pessoas, não é assim? Nós não podemos ir lá para Goiás visitar os parentes. Eu estou limitado de visitar todo mundo que eu queria. Estou com saudade de um tanto de gente. Hoje é aniversário do meu pai. Graças a Deus, ele teve aí semana passada, né? Faz 60 anos hoje, no dia de Santo Antão, monge. E nós falamos com as pessoas por meio do celular, às vezes, conversamos por meio do vídeo. Graças a Deus nós temos esse recurso. Mas vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. A gente gosta de sentar do lado das pessoas, pegar na mão, não está podendo direito, não é? Dar um abraço apertado. Como isso faz falta na vida, não faz? Eu imagino o dia que nós pudermos, mesmo que de modo um pouco mais limitado, mas menos que agora, nos encontrarmos com essas pessoas que estão fazendo falta na nossa vida. Nós rezamos a Deus que elas não façam falta de um modo diferente, não é? Que sejam preservadas do vírus, que tenham saúde, para que nós possamos encontrá-las em algum momento. Mas imagino eu quando os avós puderem encontrar seus netos. Eu conheço uma senhora em Ouro Fino, que é uma cidade que eu frequento, tenho amigos lá, que ela vê os netos só na grade. Eles não entram dentro da casa dela. Então imagina, passou Natal, Ano Novo, na distância das menininhas, são pequenininhas, são lindas. Imagina quando essa avó puder ter as netas do lado dela, sentir o cheiro. Nós sentimos falta de sentir o cheiro das pessoas, do calor do abraço. Todos nós, certamente e seguramente, nos lembraremos o dia em que nós pudermos nos encontrar de um modo efetivo com as pessoas que nós amamos e esperamos. Nós, se bobear, conforme se diz, nós lembraremos até a data. No dia tal, no mês tal, foi o dia que eu encontrei minha neta. No dia tal, no mês tal, foi o dia que eu pude lá visitar meus avós. Estou com saudade deles. Nós guardaremos essa memória. Quando a situação é ruim, nós logo queremos falar o seguinte: nossa, quer nem lembrar daquele dia. Nós não falamos isso? Dia ruim que nós tivemos, hein? Quer nem lembrar daquele dia. Mas quando a situação é boa, nós logo falamos. Já vista os casais de namorados que estão aí apaixonados. Vocês conheceram quando? Mulher sempre mais detalhista, há exceções, né? Algumas que não lembram de muitas coisas, e aí quem lembra é o homem, mas fala a roupa, fala o dia, fala aonde, que hora que conheceu. Marca tudo. Quando o encontro é bom, ele nos marca profundamente, e nós guardamos aquela memória afetiva com todo cuidado. Olha o que nos fala o Evangelho de João. Eu estava ouvindo o Papa falar agora, antes de vir para a missa. Eu sempre gosto de ouvir ele falar. Lá já é meio-dia e tanto, ele vai rezar o Ângelus. E ele dizia que o evangelista João escreve o Evangelho de um modo tardio, né? João morre com um centenário já, né? E ele escreve o Evangelho dele depois de muito tempo de ter convivido com Jesus, o que nos leva a pensar que o Evangelho de João é o mais teológico que nós temos. O conteúdo que ele coloca de fato é teológico, que nasce de uma reflexão tardia a respeito do encontro que ele havia feito com Jesus. E aí João faz questão de pontuar, olha que belezinha dele, que era 4 da tarde, quando os discípulos se encontraram com o Senhor. Quando o encontro é bom, nós gravamos até o horário. O que nos faz pensar, eu não sei vocês, mas o evangelista não faz questão de dizer para nós o que esses discípulos conversaram dentro da casa de Jesus. Eu morro de curiosidade de saber. Se encontraram com o Senhor em algum momento do dia, parado na esquina ali da Galileia,
João Batista apontou, falou: aquele ali é o Cordeiro de Deus. Provavelmente já tinha falado isso várias vezes, haverá de vir alguém. João era o profeta, né? Eles ouviam João falar a respeito daquele que viria. De repente João aponta o ser humano, fala: aquele ali é o Cordeiro de Deus. E os discípulos, ansiosos por conhecer esse mistério, eles vão atrás de Jesus. Jesus percebe que eles estão atrás. Olha, eu queria que você percebesse a sutileza das coisas que acontecem no Evangelho. Eles vão atrás de Jesus, eles não gritam o nome de Jesus, nem o chamam, mas Jesus percebe que eles estão procurando alguma coisa. Daqui nós já extraímos um ensinamento. Deus é a sensibilidade encarnada, Jesus é a sensibilidade de Deus encarnada, que percebe os nossos mais profundos anseios. Às vezes nós ficamos preocupados porque nós vamos para a oração e nós não sabemos o que falar para o Senhor. Esse dia meu primo me escreveu. Eu tenho um primo que ele se tratou numa clínica de recuperação por adicção de drogas. E aí ele saiu nessa clínica, foi muito bom que ele aprendeu a rezar. E saiu, graças a Deus, está muito bem, já há alguns anos. E ele reza, ele aprendeu a rezar lá dentro, terço, ele inclusive confecciona terços, e ele reza. E um dia ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu até assustei porque ele não me manda. E aí perguntou o seguinte para mim: fala uma coisa para mim. Eu tinha um costume de rezar e agora eu vou para a oração, eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar. Perdi as palavras. Eu estou incomodado com isso, que eu não sei o que dizer. Eu vou, mas não tenho o que falar. Está estranha a minha oração, ele falou, preocupado. Às vezes nós vamos para a oração. Ontem eu escutei uma pessoa falando: eu rezo do meu jeito, eu não sei rezar muito bem. Como se tivesse um jeito de rezar. A senhora reza de um jeito, eu rezo de um jeito, você reza de um jeito, você reza de um jeito, você reza de um jeito. O rito da missa é o mesmo, a liturgia é a mesma, cada um reza na intimidade do coração de uma maneira. Porque nós somos pessoas que somos diferentes umas das outras, não é? Seria muito errado eu querer impor um ritmo de oração a todas as pessoas. Reza do meu jeito. Mas você não é do meu jeito. Não tem um jeito certo de rezar. E aí ele estava angustiado, porque não encontrava palavras. Nós nos esquecemos que quando nós recebemos uma visita de alguém que nós amamos, nos primeiros dias, meus queridos, nós falaremos a respeito de tudo, esvaziaremos as notícias, falaremos um pouco de nós, conversaremos sobre as realidades que nos envolveram, os medos que nós sentimos. Passado o segundo dia ainda tem algum assunto, depois a gente só fica sentado no lado do outro no sofá mesmo. Acabou o assunto, mas a companhia ainda é agradável. Nós devemos entender que em muitos momentos nós vamos chegar diante de Deus, mas nós precisamos antes entender que Deus é a compreensão que nos visita, e nós não precisamos então nos preocupar se nós temos o que dizer a Ele ou não. Deus sempre escuta o nosso coração. Há preces que gritam em nós e não saem pelos nossos lábios, mas clamam incessantemente dentro do nosso coração. É o coração que reza a Deus. Isso é imprescindível que nós entendamos na dinâmica da oração. Nós temos os discípulos que entram na casa de Jesus, passam ali uma tarde, e me questiona bastante, porque eles não sabiam quem era Jesus, ouvem que ele era o Cordeiro de Deus e saem anunciando que ele era o Messias encontrado. O que será que aconteceu dentro dessa casa? De que modo que eles experimentaram Jesus ao ponto de falar para Pedro: nós encontramos o Messias, o esperado, o Cristo, aquele que há de nos salvar. Qual que é a experiência que será que eles fizeram?
Nós muitas vezes nós participamos da missa, nós saímos da missa falando mal do padre que falou mal, falando mal do amigo que estava do lado, que estava com a máscara baixada para baixo do nariz, e não saímos anunciando que nós encontramos alguém. Quando nós conhecemos alguém bacana, vocês sabem que é assim, nós falamos para todo mundo, não é assim? Todas as pessoas que me conhecem os meus amigos. Eu sempre trago eles para conversa, de igual maneira eles vão aparecer, mesmo estando longe. Conhece. Eu vou falar deles, porque eu gosto deles, eu acho as pessoas bacanas demais. Quando nós gostamos de uma pessoa, nós falamos dela para outras pessoas. É esse o princípio do anúncio do Evangelho. Apaixonar por Jesus, apaixonar-se por Jesus, conviver com Jesus Cristo, ao ponto de se encantar tanto com Ele, que nós vamos anunciar às pessoas que nós encontramos o Messias. Mas o que será que aconteceu na intimidade da casa de Jesus? Para que nós não peguemos somente esse exemplo, Zaqueu, quando se encontra com o Senhor em cima da árvore, Jesus chama ele, não chama? Zaqueu desce, chama Jesus para dentro da casa dele, de Zaqueu. Ali acontece alguma coisa que ninguém sabe, não é narrado no Evangelho, nós só sabemos que Zaqueu sai querendo mudar de vida. O que será que acontece na intimidade de Jesus? É essa que é a pergunta que nós precisamos fazer. Se nós sairmos daqui com essa inquietação, nós teremos já ganho muita coisa. O que será que acontece na intimidade com o Senhor? O que será que Ele nos fala? Como que Ele se revela para nós? O que acontece que o nosso coração sai encantado, por mais que sejam difíceis, custosas, pesadas as renúncias que nós precisamos fazer depois desse encontro? Mas o que será que acontece ali? Se você tem a curiosidade de saber, já é um bom sintoma de que você está chegando na proximidade daquilo que nós chamamos de desejo de Deus. Eu trouxe o catecismo da Igreja Católica para ler para vocês, mas enfim, aquilo ali já ficou para trás. É sempre assim. Nós preparamos um tanto de negócio, nunca funciona, né? Mas o catecismo nos diz que nós temos gravados em nós o desejo de Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Não cessa de atrair o homem e fazer com que o homem o busque. É claro que aqui é homem e mulher. Deus nos atrai, meus queridos. E nós, vai dizer o catecismo, tanto no prólogo, no primeiro parágrafo, como no parágrafo 27, ele vai falar que o homem só cessa o homem de procurar a felicidade e a verdade quando ele se encontra com Deus. Todos nós buscamos ser felizes. Se nós fôssemos responder numa redação aquilo que nós procuramos durante a vida, certamente nós iremos responder: nós procuramos ser feliz. Você não procura ser feliz? A não ser que você esteja maluco, mas todos nós procuramos ser felizes. Nós estudamos e buscamos o melhor curso que nós achamos melhor, porque nós queremos ser felizes. Nós nos casamos porque nós queremos ser felizes. Eu me tornei padre na expectativa de que eu me realizasse junto de Deus. É claro que tem um serviço ao povo, mas você está achando que é por altruísmo? Claro que não, nenhuma coisa é. Tem um pouco do nosso interesse em ser feliz nas coisas. Tudo que nós fazemos está marcado por esse desejo de nós sermos felizes, mas nem sempre nós identificamos o lugar da nossa felicidade. Nós aprendemos no Evangelho de hoje que a felicidade tem uma casa, que ela se esconde em algum lugar e nós precisamos buscá-la na intimidade. Lembrando que São Paulo nos diz que o nosso corpo é templo de Deus, nós somos a morada de Deus. Não precisa eu te perguntar aonde é que Deus se esconde. Se Deus tem uma casa e o apóstolo nos diz que essa casa somos nós, nos fala de um modo sutil e às vezes nós não percebemos, nós somos templos do Espírito, e aí nós lemos a passagem só na perspectiva de que nós não podemos pecar com o nosso corpo. É muito mais do que isso.
Nós somos morada de Deus, Deus habita cada um de nós. O endereço de Deus tem o nome do Senhor. No endereço de Deus tem o nome da senhora. No endereço de Deus tem o seu nome. No endereço de Deus tem o seu nome. Se tem um lugar onde Deus se esconde, é o nosso coração. E nós precisamos então aprender a entrar em nós, para que nós encontremos a morada de Deus. Senhor, aonde moras? Vinde e vede. Eu vou convidar você a rezar um pouquinho comigo de um modo extraordinário. Não é o costume que eu tenho feito aqui nas paróquias por onde eu tenho passado, mas é um costume do mosteiro onde eu vim, nós rezarmos juntos depois da homilia. Nós vamos fazer hoje, porque hoje a liturgia pede para que nós rezemos juntos. Nós vamos rezar juntos. E eu queria que você pedisse ao Senhor por meio do Espírito: Espírito Santo, me conduza ao meu coração, para que aí eu me encontre com Jesus. E me encontrando com Ele, eu não posso sair daqui a mesma pessoa. A partir de hoje não será mais Pedro, não será mais Cefas, será Pedro, que significa pedra. Quando nós nos encontramos com o Senhor, algo de nós muda. Nós não podemos sair do mesmo jeito. Vamos cantar para a gente rezar junto? Que você possa fechar os seus olhos, se você quiser, e se sentir à vontade assim. Voltar-se para dentro de você mesmo. E eu queria que você aí se imaginasse diante de Jesus Cristo e conversasse um pouco com Ele. Fala com Jesus daquilo que você traz no coração, e às vezes traz coisas que te impedem de ouvir a palavra de Deus. Às vezes nosso coração está barulhento demais. De ontem para hoje, eu, Padre Vinícius, tenho lutado com os barulhos do meu coração. Barulhos que nascem da preocupação, dos medos. Tenho falado para o Senhor constantemente: Senhor, quando o medo me invadir, ó Deus Altíssimo, porém em vós a minha inteira confiança. Esse é o versículo que tem me acompanhado esses dias. Fala com Deus aí no íntimo do seu coração, conversa com Ele, enquanto você escuta a música, que ela te leve a falar com o Senhor. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigarás. Sei que a angústia do coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Ouça Deus falando com você agora, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor
ti então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado te encontrar, o silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças